Que time previsível, Vasco. Que time previsível. O Vasco, em nenhum jogo, em nenhum momento, tem a capacidade de te surpreender. Que isso, Thiagão? Tu tava botando alguma expectativa no jogo de hoje? Não, mas né, sempre fica ali aquela esperança aqui, do meu lado, tá, uma bola ali, outra aqui, jogando mal, ganha, mas não te surpreende. Por exemplo, citei aqui no vídeo de mais cedo, né? Desde que o Diniz começou a figurar aí nos clubes da Série A, elite do futebol brasileiro, nunca perdeu em estreia. Primeira derrota dele. O Vasco tem essa capacidade de tomar de 4 de um time de pelada e de não te surpreender em nenhum momento. Então, assim, é interessante, né? Porque a gente debateu muito isso aqui, essa sequência de jogos fora de casa, que começou no dia 27/4 contra o Cruzeiro, mas lembrando que o Vasco teve um jogo fora de casa que também perdeu para o Ceará por 2-1. Então, dia 27/4 começou com derrota, a sequência de jogos, acabou empatando ali com o Operário, perdeu para o Palmeiras, né? Porque basicamente é um jogo fora de casa que o Vasco vendeu o mando lá para Brasília, toma de 4 do Puerto Cabello, perde para o Vitória com um jogador a mais e hoje novamente mais uma derrota. Então é um time que realmente te dificulta demais, tá? Mais uma noite, tu dorme com cara de, né, aquela cara, revoltado da vida, né, o corpo fica assim doendo, amargurado, uma coisa que você conhece bem esse sentimento, eu não preciso descrever aqui pra você de forma nenhuma, tenho certeza absoluta que nesse momento você sabe que eu estou sentindo pela derrota. Claro que a gente vai falar aqui da atuação, do trabalho do Fernando Diniz, né, em pouco tempo dá pra ver que tem uma coisa ou outra dele ali, de movimentação, de ideia de jogo, mas é mais uma derrota, e perder incomoda. E agora, né, 9 jogos sem ganhar. Família vascaína. Mas eu, assim, antes de falar do jogo, eu preciso rapidamente, se você quiser me chamar de passador de pano e tudo isso, e não é o caso, tá? Porque eu vejo alguns torcedores do Vasco, e eu conheço alguns, né, inclusive tem um lá no grupo de membros, que trata essa atual situação do Vasco como um caso isolado. Você me entende? É um caso isolado. Por exemplo, a gente está aí há 20, para arredondar, 20 anos, sendo conduzido da melhor forma possível. O Vasco sempre figurando na parte de cima da tabela, sempre tendo ali bons times, conquistando títulos, né? Não passando por nenhum tipo de vergonha em cada ano. Não disputou nenhuma Série B ao longo desses 20 anos que eu tô arredondando. É nesse ano que o Vasco tá uma merda, que o Vasco está uma porcaria, que o Vasco está te irritando, me irritando, fazendo perder cabelo, tudo isso. Eu não vou ser assim, irmão. Não espere isso de mim, sabe? Não espere isso de mim. Não espere isso de mim. E aí, é o amigo que fala que eu tô dando pro Pedrinho, é o cara que fala que eu sou passador de pano. Eu só não vou nessa linha, irmão. Tá uma merda? Tá. Tô puto. Mas calma aí. Quando eu vejo aqui essa página falar o seguinte, ó, mais uma derrota na conta desse sujeito. Estou mostrando aí uma página que eu acompanho, que eu gosto e tal. Tá aqui. O Vasco está nessa sujeira por conta desses dois sujeitos. Acabou a paciência. Fora Pedrinho, fora Felipe. Vocês chamam a mediocridade. Para que o Felipe viajou? Até aqui eu não vou discordar não. Para gastar o dinheiro do clube? Esse foi o elenco montado por Felipe e Pedrinho. Agora deram na mão do Diniz para ele fazer mágica. Com essa podridão criada, ele não vai fazer nada. Tá aí, né? Entre outras postagens nesse sentido que o elenco foi montado pelo Pedrinho e pelo Felipe. E não é o caso. Eu sei que é difícil você pedir nesse momento algum tipo de lucidez, de botar a cabeça no lugar, e assim, porque de fato a gente não sabe a perspectiva para o futuro, se o Vasco vai voltar, né, nessa temporada a caminhar, porque realmente a gente vê muita dificuldade do time de jogar. Mas não dá para você colocar tudo isso na conta dos caras, pô. Tá errado? Tá uma merda? Tá. Mas espera aí, o Edmundo acabou de falar na live de ontem. Ali ainda quando ele fazia parte, conversando com o Pedrinho, o que a 777 deixou para a gestão, para pagar. Vários jogadores limitadíssimos que ainda não pagaram, é isso, falta aqui, falta aquilo. Então tudo isso, se você, porra, tiver um pouco de pensamento, de falar assim, caraca, eu tô revoltado, mas calma aí, porra, é uma empresa que entrou no Vasco para atrapalhar. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu não sei, né, se o Levinciano teria mais competência que o Pedrinho. Poderia até ser, mas não é um processo fácil. Não é. Estão colocando na cabeça que tudo que o Vasco está vivendo hoje é fácil organizar. Não é. Não é. Não são anos que o Vasco está nadando de braçada, na maravilha, no paraíso. Não são anos de dificuldade, irmão. É o caminho das pedras. E esse ano é mais um. Poxa, pega aí, pô. 2023 do Vasco foi como com a 777? 2024 o Vasco estaria na segunda divisão se os caras não tivessem assumido essa merda. Tá? E esse ano é mais um ano. É mais um ano. Então, assim, tá uma merda, tá isso, tá aquilo. Está.
Mas, porra, não me vende essa não, que a gente vem de anos maravilhosos pra criticar dessa forma agora, tá? Tô revoltado, tô chateado, tô indignado. Mas calma, que aí tá errado também. E aí tem muito torcedor comprando esse discurso sem olhar pra fora. Olha pra fora. Você vê o futuro do Vasco? Pedrinho pode sair aí na próxima eleição. Você vê um grupo, um candidato, né? Porque o Levinciano não falou nada ainda. Mas você vê alguém aí capacitado pra tirar o Vasco desse buraco, gente? Aí é muito fácil, sai, vaza, some, sujeira, criaram isso. Porra, não é assim, irmão. Não é assim. E eu não tô falando que eu sou mais vascaíno que qualquer outro aqui não que pensa diferente de mim, tá? Não estou falando isso de forma nenhuma. Eu só estou querendo colocar que esse sofrimento desse momento, 9 jogos sem vencer, não é uma coisa que, né, a gente tá passando agora. Você sabe muito bem do que eu tô falando, tá? Sabe muito bem. Claro que eu espero que isso possa mudar para pelo menos a gente ter um pouco de tranquilidade esse ano. Agora, já falei aqui algumas vezes, eu quero a solução. Eu quero parar de passar pano. Outro dia um amigo me questionou, mas eu, o torcedor, o jornalista, tem que buscar soluções? Ué, mas é claro. Mas é claro. Mas é claro. Você acha que o Vasco, da maneira que foi vendido, isso é culpa de quem? De vários desses jornalistas. Que botaram na cabeça da maioria dos torcedores que era o caminho paraíso, o caminho da Disney, que a gestão estava fazendo tudo certinho para conduzir o Vasco para um mundo melhor, né? Para Alice no País das Maravilhas. Gente com roupa de shake, gente discutindo com um inscrito, com um membro do canal, falando que tá torcendo contra. Porque o cara perguntou, ô Flávio, mas se a gestão tiver um insucesso ali, cair para a segunda divisão, tem alguma coisa que possa proteger o Vasco? Tá torcendo contra! Tá torcendo contra! Aí é mole, irmão. Aí é mole. É mole, tá? Mas assim, família, falando do jogo, no primeiro tempo, eu acho que a gente pode definir assim, cara. Primeiro tempo, o Vasco, com um pouco mais de gás, conseguiu ainda, né, jogar uma partida razoável, podemos dizer assim. Claro que você já vê ali, em um treino, basicamente, e com certeza em vídeo e tudo mais, o Diniz já conseguiu em alguns momentos, né, colocar ali a filosofia dele. A gente viu algumas movimentações interessantes, né, do Nuno aqui pela direita, do Ryan pela esquerda, momentos do Ryan, né, fazendo uma superioridade, eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, superioridade numérica ali pelo lado esquerdo, né, juntando com o Nuno, com o Coutinho, né. A gente conhece bem esse estilo de jogo do Fernando Diniz, mas eu entendo que tudo isso, cara, vai demandar um condicionamento físico. E o Vasco é um time que vem de uma pegada, vem de uma sequência de jogos, cansa e ainda tem essa questão da característica. Eu bato nessa tecla, tá? Por mais que o Vasco perdeu aí, né, pro Puerto Cabello e pro Vitória, sendo um time vagabundo, a gente tem que entender que são jogadores pesados. São jogadores pesados que vão ter dificuldade para correr, para acelerar, para fazer uma recomposição, que é o caso do Coutinho, que é o caso do Nuno, que é o caso do Verratti. Então são muitos jogadores que o Vasco tem com essa dificuldade física. E a gente viu isso no decorrer ali do primeiro tempo, ainda o Vasco com gás, mas com dificuldade de toca, mas não consegue acelerar. Não, são poucas jogadas nesse sentido. Tem uma jogada que eu chamo a atenção aqui, que foi aquela do Ryan pelo lado direito, né? O Ryan ficou na condição de dar um tapa na frente e chegou no fundo. Mas poucas são as vezes que o Vasco consegue fazer isso. Por quê? Vai aqui, vai tocando a bola, o time vai pressionar, você tem que ter um jogador para atacar espaço e o Vasco não tem. Seja com o Coutinho, com o Nuno, com o Verratti, aí só tem o Ryan. Poucas vezes vão acontecer esse tipo de jogada, sabe? Por isso que a gente fala, tem que ter um time mais leve. Tem que ter um time mais leve. Coutinho, né, atuando ali no primeiro tempo, basicamente como um ganso, fazia lá no Fluminense, né, recuando, buscando a bola ali. Mas olha, o Coutinho tá errando demais, cara. O Coutinho tá errando demais. Tá muito difícil defender ele. É um cara que não tá conseguindo se encontrar, erra coisas que, assim, o jogador mais fraco do Vasco erra, coisas que ele não pode errar. Se você pegar a atuação dele e comparar com outros jogos, tu vai até falar, pô, Thiago, mas não, cara, sabe? Defendi muito ele para ter esse nível de atuação hoje. Ele tem que ser diferente, ele tem que acertar coisas que um outro jogador não vai acertar. Tem uma bola lá que o Tietchan toca para ele, cara, que ele ia girar, ia ter espaço para conduzir a bola. O que acontece? Ele pisa na bola, se enrola, o cara toma a bola. Eu falo assim, meu Jesus, oração, Coutinho, oração, irmão, porque não tá legal, a coisa não tá caminhando pra você, espero, né, só a primeira amostra aí do Fernando Diniz, isso possa, né, melhorar, mas hoje tá difícil, irmão, tá difícil. Falando ali do sistema defensivo, né, pra você ver, outro dia eu critiquei o Luiz Gustavo, até achei que hoje ele foi bem, né, salvou ali um gol do Lanús, mas o gol acaba saindo de um erro do Piton, né, sai ali um erro do Piton, faz a leitura de jogo, a leitura do lance errado, o cara tá com a bola dominada, ele vem sair aqui, não sei o que ele foi fazer, eu nem reparei se o lançamento tinha saído, né, dos pés ali do jogador do Lanús, o cara faz o lançamento, o Piton tá correndo pra cá, e o cara correndo lá nas costas dele,
cabeça que o Piton tava ali, onde o Piton tava pensando, cara. Aí ele correu pra cá, o cara foi no fundo, ninguém cortou a bola, João Vitor também demorou a fazer a recomposição, e aí sai o gol do Lanús, cara. E assim, família, é isso, basicamente é isso. Fica difícil até você avaliar aqui algumas atuações, como do Hugo Moura, mais uma vez, errou, né? Pô, e eu que elogiei aqui o Hugo Moura outro dia, e não vem criticar não esse elogio, porque ninguém discordou. Ninguém discordou, porque até então o Hugo Moura de fato era um dos melhores jogadores do Vasco, mas vem caminhando para ser um dos piores, né? Errando, errando e errando. Erra o tempo todo. Hoje errou um passe, tomou o cartão. E hoje, mais uma vez, ali erro na tomada de decisão, dá um chute sem ver e é expulso. Meu Deus do céu. Então é isso. Eu acho que o Hugo Moura ele pode ser, né, virar o retrato do Vasco. Um jogador que estava bem, que estava performando, que era um dos melhores jogadores e hoje é um dos piores. Então você vê. Aí você pega o Coutinho, que é o melhor jogador tecnicamente, erra tudo que faz. O jogador que estava performando bem, muito mal. Então tem muito trabalho, Fernando Diniz. Muito trabalho. Claro que, como eu disse, foi uma atuação razoável no primeiro tempo. Um segundo tempo, para mim, é terrível, porque o time cansou. Né, cansou, mas claro que o Diniz fez a modificação errada e não dá para negar, né? Não pela ideia de jogo, porque ele fez muito isso lá no Fluminense. Você pode até criticar, né, que por fazer isso com o André é mole, com o Hugo Moura não. Mas eu entendi, né? Ele quis colocar ali o Hugo Moura, que tem qualidade de passe, para sair melhor do que o Luiz Gustavo, mas não era o momento para isso, porque o Hugo Moura estava com cartão. Estava com cartão. Então foi uma decisão errada ali do Diniz. Eu achei também que ele demorou a mexer, com 10, 15 minutos já deveria ter tentado, né, um time mais leve, botar, sei lá, o Lloyd, botar o Adson antes ali para tentar, né, ter um time mais móvel para trocar passe, para atacar espaço, para marcar pressão. O Lanús ficou por muito tempo com um time pesado, com o Coutinho, com o Nuno, com o Verratti em campo, mas nada para você falar que é isso, que é aquilo. Eu estava até vendo aqui essa postagem aqui do Eric Faria, né, que está se mostrando aí um excelente comentarista na Sport TV. Ele comentou o seguinte, ó: estreia com derrota, Lanús 1, Vasco 0, um primeiro tempo razoável, um segundo tempo ruim. Houve alguma coisa do trabalho do Diniz? Pouco. Normal pelo tempo. Acho que o técnico escolheu mal a troca na zaga, foi o que eu falei, o risco do Hugo Moura com o amarelo era grande. Bem, olhando para frente, o Vasco terá que trabalhar muito em campo, Diniz e os jogadores. Parte tática e física. São 10 gols sofridos nos últimos jogos e no segundo tempo. E fora de campo, Pedrinho e seus pares de diretoria vão precisar abrir a carteira. O elenco tem que ser reforçado. Tem que aumentar a qualidade em todos os setores, principalmente dar peso do meio para frente. Sobrou a repescagem na Sula, mas o Vasco tem que olhar mesmo pro Brasileirão. Concordo plenamente aqui com essa fala do Eric Faria, com essa opinião. A zaga do Vasco, ela é terrível, teria que trazer aí, né, um jogador para dar mais peso essa defesa, assim. Agora, com dificuldade para contratar, você tem pouco recurso, né, para investir, eu olharia para frente. Eu olharia para frente. O Vasco tem que mudar essa frente, tem que ter um jogador de mais força física, habilidoso, para quebrar linhas, né, que possa atacar o espaço. O Diniz vai ter tempo para isso, mas também de analisar o que eu já venho falando aqui há muito tempo, Coutinho e Verratti juntos, principalmente fora de casa, onde você precisa ser um pouco mais físico, disputar o espaço, e os dois não conseguem entregar nesse sentido. O Nuno é bom jogador, excelente jogador, mas está desgastado, não consegue contribuir tanto assim fisicamente. Então só aí são 3 jogadores na frente que não ajudam tanto. Não ajudam tanto. Então o Vasco tem essa dificuldade. Aí você vê, quando o Lanús te pressiona, ou pressiona a tua saída de bola, ou te pressiona no meio, você até consegue mas não consegue progredir, não consegue dar um passe em profundidade, porque todos os seus jogadores, né, perdem na velocidade para os defensores do adversário. E aí não há esquema tático, não há ideia de jogo que resista um negócio desse, sabe? Mas agora, né, aproveitar esse pouco tempo que tem aí pra gente tirar essa urucubaca e ganhar do Fortaleza, cara. Né, não vai deixar esse tabu aí que o Vasco tem contra o Fortaleza, vem ganhando aí vários jogos, né, jogando em casa ou não perdendo pro Fortaleza, mas não dá nem pra falar não perder, tem que ganhar do Fortaleza, e basicamente é o que o Eric faria. Poxa, ter a esperança de ainda ter a possibilidade de jogar o playoff, né, encarar algum dos times que vão ficar na terceira colocação dos grupos da Libertadores, como torcedor, cara, eu quero que o Vasco possa ter a oportunidade de disputar mais, né, jogos internacionais, chegar longe, né, quem sabe sonhar, mas sabe, é loucura, mano. Loucura, ele tá certo, eu falo isso aqui o tempo todo. Eu não posso deixar o momento atrapalhar meu pensamento, focar no brasileiro, sabe? Tem que entrar no jogo contra o Melgar pra ganhar? Claro que sim, mas sabe, é focar no Brasileirão, focar no Brasileirão. Fui, família!